professor Wagner, excelente palestra. E só aproveitando aqui um pouco as palavras do Dr. Wagner, né, que é o professor Wagner, que a gente vê que é entusiasta do direito marítimo, e sobre a questão que ele falou de aproveitar o momento, né, para enaltecer o direito marítimo e resgatar o estudo do direito marítimo. Eu tirei uma passagem que o senhor faz no seu livro Direito do Mar, quando o senhor cita William Shakespeare. Estou aqui para fazer uma encenação, não traduzi, eu peguei uma profissional para traduzir e eu acho que cabe bem, né? E a questão é que ele cita: há uma maré dos assuntos humanos que tomada na cheia traz fortuna, se perdida a viagem dessa vida, será só de baixios e misérias. Nós flutuamos num tal mar em cheia e vamos com a corrente favorável ou perdemos a carga. Acho que é bem oportuno. Muito obrigada. E agora passando para o próximo palestrante, Dr. Pedro, que vai discorrer sobre usos e costumes, regime e alocação de risco, vai falar especificamente sobre a cláusula knock for knock nos contratos de afretamento. Patrícia. Bom, boa tarde a todos e todas. Antes de começar, gostaria de parabenizar o evento brilhante e parabenizar todos os palestrantes e organizadores em nome do desembargador Peterson, desembargador Fábio, desembargador Antônio, a quem salvo todas as autoridades presentes. E aproveitar também para parabenizar a belíssima condução da mesa, em nome da doutora Úrsula, minha amiga e moderadora, que tem um choque quando a gente ultrapassa o tempo. Então, pretendo não ultrapassar o tempo, ressalvando que os advogados estão acostumados a 15 minutos de sustentação, por isso que viemos preparados para tal. Mas, tendo em vista essa corrida, vamos lá. Hoje, como o professor Wagner nos trouxe, o direito marítimo, ele é um direito, sobretudo, costumo dizer, principiológico. Ele é um direito onde a lei existe, mas os usos e costumes estão aí. Os princípios são o principal aspecto de aplicação do direito marítimo. E aplicamos ele no direito civil, no direito constitucional, no direito trabalhista, em todos os ramos do direito, sendo ele um ramo autônomo. E, nesse sentido, a cláusula knock for knock, que, como veremos, ela surgiu na indústria de seguro automobilístico, onde era um acordo típico entre seguradoras de carro para minimizar aquele litígio. E existe uma segunda corrente que diz que surgiu na Segunda Guerra Mundial, essa sim a gente conhece, pelo menos o nome, knock for knock, onde, segundo consta da história, os U-boats, os submarinos alemães, começaram a atacar navios, inclusive navios mercantes. Então, eles navegavam em conjunto para evitar qualquer tipo de maiores danos, e havia a batida de um com o outro. Então, as seguradoras, entendendo que não se deveria discutir de que era responsabilidade, mas ficar batida por batida, criou-se a cláusula knock for knock. É interessante que a doutrina traz as primeiras referências à cláusula knock for knock do mercado de óleo e gás em 1950, e que tem, né, na verdade, tem essa grande diferença entre o culpado vai pagar ou o risco assumido. A complexidade de se encontrar o responsável final traz custo, tempo, investimento. Como vimos aqui pouco antes, no painel que o Dr. Ivan modelou, é necessário perícia, investimento alto com advogados, com peritos, demanda de tempo dos magistrados para não só entender o processo, como poder julgar da maneira correta. E o sistema criou, o sistema jurídico foi evoluindo no sentido de que, entre partes contratantes, criou-se um sistema de alocação de responsabilidades, ou seja, obrigações recíprocas, onde cada parte contratante, conhecendo dos seus riscos, conhecendo dos eventuais prejuízos e do tamanho da sua jornada, da sua aventura, pode se próprio segurar, vamos dizer assim.
Então, basicamente, cada parte do sistema de alocação de responsabilidade assume seus riscos. Riscos esses que pode controlar e evitar, sem ter que pensar no risco do terceiro, que eventualmente não teria controle. Eu trouxe o slide, ele talvez tenha ficado um pouco grande, vou passar, obviamente, mais rápido. Quem quiser depois pode pegar tanto com a organização, ou caso queira, pode mandar e-mail que eu envio sem nenhum problema. Mas o princípio, a principal questão da cláusula knock for knock é justamente aquela parte, os contratantes, via de regra, armador e afretador, ele tem um dever contratual perante a outra parte de indenizar, proteger, defender e isentar. E a gente vai ver esses conceitos, que para mim é o mais bonito dessa cláusula. Esse dever é de indenizar, proteger, defender e isentar a outra parte ou o grupo a que ela pertence contra todas e qualquer reclamações, custos, despesas, demandas, ações, processos, responsabilidades decorrentes ou relacionadas com perdas, ferimentos pessoais ou até mesmo morte. Uma parte ela não vai ser responsável pela perda ou dano de qualquer propriedade de qualquer membro da outra parte, porque essa responsabilidade é daquele contratante. A cláusula por si só é enorme, e eu trago dentro do slide para quem quiser depois estudar. Mas os conceitos que são importantes. Primeiro, grupo. O que é o grupo dentro da cláusula knock for knock? É o contratante antes de qualquer coisa. Os contratantes, o armador, o ofertador, no sentido amplo. Os parceiros comerciais e filiados, qualquer um desses dois, contratados e subcontratados de qualquer nível que estejam trabalhando dentro daquela embarcação, daquela plataforma, daquele FPSO, e empregados de qualquer um destes acima, além de outros que são devidamente estabelecidos nas cláusulas. Ou seja, eu sou responsável por todo mundo a quem eu tenho controle e quem eu coloco dentro desta aventura, como tem no nosso Código Comercial de 1850, que não é mais aventura, hoje é muito controlado. Assim como aquele que me contratou, ele vai responder por ele, por todos aqueles que estão ligados a ele. E com isso, a gente consegue controlar um pouco dos riscos. Então, a gente falou primeiro em indenizar, do inglês to indemnify, que tem a ver reembolsar os custos, perdas, gastos, responsabilidades, danos, custos esses, inclusive, relacionados à própria defesa. Ou seja, é uma obrigação financeira para a outra parte. O to defend, que é proteger, ele impedir que o próximo, que o terceiro venha contra você, justamente para que não o cobre daquele dano que eventualmente você tenha causado, mas que ele será responsabilidade de acordo com a relação contratual do contratante. Ou seja, é um elemento de reciprocidade. Você tem que me proteger e eu te protejo. A terceira questão é o liberar, to release, que é uma parte libera a outra a responsabilidade legal de responder por aquilo. A gente vai falar aqui um pouco sobre questões de ordem pública, mas no caso da cláusula knock for knock, nós estamos falando principalmente de relações comerciais, é importante que uma parte libere a outra da responsabilidade, que é obviamente diferente do dever de indenizar. E talvez a mais intrigante ou mais interessante, que é to hold harmless, que a melhor tradução é isentar. Se colocarmos uma tradução mais literal, seria inocentar, mas na verdade é isentar. Ou seja, é a obrigação da parte, obrigação contratual da parte, de garantir de forma proativa a isenção da outra parte. Ou seja, ela tem a obrigação de proativamente parar, prevenir ou tomar medidas para que evite esse tipo de tentativa de recuperação contra aquele terceiro que faz parte de um grupo. Por quê? Porque contratualmente foi feito esse tipo de acordo. Então, na abrangência da cláusula, quando a gente fala sobre reclamações, custos, processos, todas as partes, danos decorrentes diretamente daquele evento, incluindo despesas, devem ser suportados pela parte do seu grupo ou da outra, cada um de sua parte. Danos estes decorrentes relacionados ao desempenho daquele contrato de afretamento,
que, de qualquer modo, por quem quer que tenha sido causado, no primeiro momento, sem observância da negligência ou violação de dever, possa ter causado ao terceiro relacionado àquele outro grupo. E aqui eu faço um parênteses, que é, obviamente, a exceção à cláusula Knock-for-Knock. Não se admite, hoje, salvo no direito inglês, se tiver expressamente escrito, o que chamam de willful misconduct ou gross negligence, ou a intenção, ou seja, não se pode valer de uma cláusula onde haja dolo eventual, culpa consciente. Mas a negligência, a imprudência, a imperícia, os elementos de culpa, eles são aceitos. Da mesma forma que nos seguros, elementos de culpa não são isenções de pagamento, a não ser que haja, como falei, dolo, culpa consciente ou dolo eventual. Aí sim, haverá, obviamente, o questionamento pelo ressarcimento pelo seguro. E é interessante trazermos aqui, eu gosto muito do direito comparado, entender como é que a gente trata sobre a lei inglesa. A lei inglesa, e aqui eu trago o acidente da Piper Alpha, uma plataforma que explodiu no Golfo do México em 1988, levando a 220 e poucas mortes, onde foi o maior caso de discussão da cláusula Knock-for-Knock. A lei inglesa, ela entendeu, confirmou a aplicação do regime de Knock-for-Knock nos contratos já legais daquela questão. E já o Estado de Louisiana, nos Estados Unidos, ele aceitou a aplicação da cláusula Knock-for-Knock sobre propriedades, mas não quanto a danos pessoais a pessoas. A Civil Law e os tribunais do Brasil já enfrentaram a situação parcas vezes, não tem uma jurisprudência forte, firme, e na verdade nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, reconhecendo, mas uma decisão que não trata especificamente da cláusula de alocação de responsabilidade, mas reconhece. Outra do Tribunal de São Paulo, que foi contrária à sua aplicação. E o STJ, em 2010, a ministra Eliane Camon deu uma decisão, já tocou o sino, só 2 minutos para finalizar. Então, tá difícil. Então, a jurisprudência ainda está se formando. Mas é interessante entender, porque a cláusula Knock-for-Knock, e aí eu trago para tentar encerrar, os benefícios dela é que cada parte tem a capacidade de gerenciar o risco de sua atividade. É o controle e uso adequado do seu bem, da manutenção, reparo, porque não é interessante para mim que haja um acidente, porque eu terei que arcar com meus prejuízos. É o seguro específico, ou seja, é o menor custo para o seguro contra uma cobertura ampla daquele operador. O operador que eu chamo são as empresas de óleo, falando aqui mais de óleo e gás, como Petrobras, Shell, Total. Eles estão se beneficiando daquela atividade e eles têm a consciência, eles têm o grande lucro, enquanto as pequenas, as empresas que prestam serviço, claro que tem lucro, mas não da forma, da magnitude. Então, é redução de custo em relação ao risco e também em relação ao valor da contratação. O armador, ao disponibilizar uma embarcação, e a Úrsula está aqui, não pode me deixar mentir, o Dr. Godofredo, especialista na área, sabe, quando você faz uma proposta, você coloca na proposta todos os seus custos. É custo mais lucro. Então, se eu tenho uma segurança de que eu não vou ter um prejuízo, caso ocorra qualquer atividade que quebre, eu posso reduzir meu preço. Então, isso é a importância também desse regime de alocação de responsabilidade. Facilitar o pagamento rápido de compensações e indenizações envolvidos. Se eu sei que eu tenho que pagar, eu não vou discutir quem tem que pagar, é responsabilidade, eu vou pagar, porque já está definido quem é o pagador. E a ideia aqui é de que cada um, por entender de sua atividade e seus riscos, vai se responsabilizar por aquilo. Eu costumo dizer, e o Dr. Godofredo vai falar aqui sobre limitação de responsabilidade, uma matéria entusiasmada do direito marítimo, que a cláusula Knock-for-Knock, a cláusula de locação de responsabilidade, ela é como se fosse uma limitação de responsabilidade intrínseca diante dos riscos de determinada atividade. Eu sei o que eu estou fazendo e eu vou segurar o meu bem, os meus bens e tudo que está abaixo dele, todos os meus contratantes, etc. Enquanto, para quem eu presto serviço, vai segurar o lado dele. Imagine. Isso começou muito na indústria de perfuração, onde uma plataforma está furando um poço que pode acontecer um acidente de grande magnitude, como, por exemplo, tivemos no Golfo do México, com a Deepwater Horizon, que virou um filme bastante hollywoodiano, mas interessante por alguns aspectos, em que os prejuízos superam 2, 3 bilhões de dólares.
Ora, talvez esse valor não seja nem o que a empresa de perfuração ganhe ao longo do ano com todas as suas plataformas. Ela não poderia se colocar no risco daquele se não houvesse sistemas de alocação de responsabilidade como esse. Infelizmente, eu teria mais coisas a falar, mas eu acho que é importante a gente introduzir, pelo tempo também seria inviável falar de cláusula knock for knock ou de alocação de responsabilidade, mas quem tiver interesse, fique à vontade, envie tanto a nossa apresentação quanto eventuais doutrinas e artigos que se tem. Ressalvando aqui a presença da doutora Eliane Otaviano, que é a nossa grande doutrinadora, e eu acho que é importante fazer uma provocação, como o doutor Wagner Menezes fez, que também é um doutrinador da área, que os especialistas, os que aqui estão, devem se empenhar em escrever cada vez mais, porque sem doutrina escrita fica um pouco difícil para que qualquer um possa aprender. E eu acho que é muito importante nós termos esse comprometimento. Se cada um escrever um pouco, nós teremos grandes compêndios e não precisaremos só socorrer aos livros ingleses, noruegueses, para aprender sobre a nossa matéria, que é o direito marítimo, o direito do mar, e também um pouco do direito portuário, que é autônomo, diferente, mas faz parte da relação. Muito obrigado, uma boa tarde.